Fala pessoal, tudo bom com vocês? Facilita Flow está com layout novo, então vou apresentar aqui para vocês tanto as funções, o que tem de novidade. Quem já era usuário do Facilita vai ter uma experiência diferente agora, né? Muitas das aulas que já estavam gravadas vão permanecer na área de membros, porque um exemplo aqui, né? Apesar do botão antigamente era aqui no meio, agora a gente tem um menu na aba lateral. Então, quando você vai conectar com a follow-up, ele é exatamente igual à aula anterior, tá? Ele só realmente foi trocado o layout. Então, tanto follow-up, notificação inteligente, lista de arquivos, vocês podem acompanhar pelas mesmas aulas, tá? A única coisa que mudou foi a questão aqui do menu, que veio para lateral, tá bom? Para quem está entrando agora, bem-vindo ao Facilita. A gente vai apresentar para vocês quais são o que a gente tem dentro do sistema, tá? Então vamos lá. A gente conecta hoje dentro do Facilita 3 inteligências artificiais: ChatGPT, Gemini e o Grok. O ChatGPT, hoje 90% dos nossos clientes utilizam ele por ter um ótimo custo-benefício. Para utilizar o ChatGPT, tem que colocar $5 na OpenAI. E já tem a aula conectando com a OpenAI ali, onde a gente mostra como é que você pega a sua chave de API, como que você vai fazer o pagamento dos $5. E eu tenho a opção do Gemini. O Gemini, ele é gratuito até um determinado volume, tá? E você pode colocar o cartão de crédito nele, que daí você consegue aumentar muito esse volume. Mas você consegue testar ele de maneira gratuita, as vozes estão bem legais também. De forma geral, o pessoal tem utilizado mais o chat GPT. Dentro do sistema, eu tenho 10 vozes, cada voz com mais de 20 estilos de voz. Então, eu tenho desde uma voz neutra, corporativa, vendedora, influencer, irônica. Então, você vai conseguir utilizar a voz que mais se adapta ao seu negócio, tá? Antes, a gente tinha um selecionar contas aqui no canto inferior esquerdo. Lembra que no nosso sistema vocês conseguem conectar múltiplos WhatsApps, tá? Então, esse aqui é um painel. Eu consigo fazer todas as configurações desse painel, como o follow-up, a notificação inteligente, o disparo, o agendamento, e ele replica numa próxima conta, que eu posso colocar aqui, ó, um exemplo. Empresa 2. E ele vai abrir um novo painel zerado, onde eu vou refazer todas as configurações para um outro segmento, por exemplo, né? Ou eu faço um para vendas, outro para suporte. Então, antes que era aqui no final, né? Selecionar contas, agora está aqui no canto superior direito, tá bom? A gente vai voltar aqui para a conta padrão, né? E vamos lá. Em relação às funções, a gente tem a função de lista VIP. Essa lista VIP é para a IA responder apenas os números cadastrados aqui. Então, se você tiver algum número cadastrado, ela não vai responder nenhum outro, apenas o número cadastrado, tá? Resposta fixa em caso de PDF. Então, você pode, vamos supor, a gente tem de gráfica. Quando o cliente envia o PDF, ela não vai ler aquele PDF, sim informar o texto que você pediu aqui para ela informar para o cliente, né? Lista de exclusão é quando eu não quero que o cliente fale com a IA, ou melhor, não quero que a IA fale com esse cliente. Às vezes eu já atendi ele, ou às vezes alguém da minha família, é um amigo, é um número particular, é um número que eu não quero que a IA responda. Eu venho aqui e coloco ele na lista de exclusão. Para acessar essa lista, ó, eu venho aqui no menu, tenho lista de exclusão, tá? Que mais? Agendamento, a gente tem uma aula também de agendamento. Lista de arquivo. O que é esse lista de arquivo? São as mídias que a IA vai fazer o envio durante a conversa. Lembrando que o nosso sistema, você consegue configurar ele para fazer o envio das mídias através do contexto semântico. Ou seja, eu coloquei um cardápio, por exemplo, e o cliente me pediu um menu. Ele vai enviar da mesma maneira porque ele entendeu o texto semântico. E no meio do caminho ele falou, tô com uma dúvida aqui no menu. Ele não vai enviar de novo porque ele de fato entendeu o contexto. Não, o cliente não está pedindo o menu novamente sem querer tirar uma dúvida. Ou eu posso colocar por palavra-chave, sempre que aparecer a palavra-chave, ele vai fazer o envio daquela mídia. Follow-up automático, também podem seguir as aulas que já estão gravadas.
Tem que conectar aqui o follow-up para ele funcionar. Depois eu venho aqui no menu, venho em follow-up, e aqui eu vou ter as configurações. Já tem a aula gravada, tá? Agora a gente tem, essa é uma função nova. No final do atendimento, você pode pedir uma avaliação para o seu cliente. Nessa avaliação, você consegue colocar de 1 a 5 estrelas e pedir de avaliação, né, um feedback do seu cliente. Então você tem essa opção aqui, vai aparecer a porcentagem em relação a quantas estrelas seu atendimento está tendo, qual é a reclamação, qual que é o elogio, e que eu consigo programar em quantos minutos que eu vou fazer esse pedido, em quanto tempo eu vou encerrar o atendimento, por exemplo, né? Que mais? É a parte do painel aqui. Notificação inteligente é para a IA te chamar em outro número quando aquele cliente demonstrar uma intenção X. Então, vou dar um exemplo. Quando o cliente informar que quer falar com o humano. Então, se tiver aqui habilitado, e eu vou fazer as configurações aqui no menu. Vou mostrar aqui rapidinho, ó. Vou colocar aqui a intenção, ó. Falar com humano. Lembrando que tudo dentro do nosso sistema tem contexto semântico. Então, se eu colocar aqui com a IA e em vez da pessoa falar quero falar com o humano, ela falar quero falar com o atendente, a IA vai te notificar da mesma maneira. Aqui eu posso colocar até 3 números que serão notificados pela IA, avisando que o cliente X precisa do atendimento humano, tá bom? Aqui eu consigo colocar a mensagem que a IA vai enviar depois da notificação, desligar a IA, vai ter aula só sobre isso também dentro da nossa área de membros. Vamos lá. Modo campanha. Esse modo campanha é para a IA não pausar mesmo que você interaja na conversa. Então, interagir na conversa, a IA não vai pausar. Se o cliente mandar outra pergunta em cima, a IA vai continuar. Então, em 99% dos casos, você vai utilizar o modo campanha desativado, porque você quer interagir na conversa e a IA pausar, né? E aqui no canto direito, eu consigo determinar por quanto tempo ela vai ficar pausada. Em minutos, consigo determinar em quanto tempo a IA vai responder o cliente. Então, tenho também no sistema gatilhos de desativar IA, de ativar a IA. Então, vamos supor que a gente vai fazer um disparo em massa. Eu estou chamando aquele cliente, quando aquele cliente responder, a IA vai iniciar o atendimento. Mas, em vez do disparo em massa, eu quero só confirmar uma reunião e não quero que a IA continue o atendimento dele. Eu posso vir aqui desativar a IA, posso tirar essa frase, posso colocar um arroba, por exemplo, um arroba aqui, tanto faz. E aqui eu vou colocar a mensagem que eu quero que a IA envie após o gatilho ali de desativar ou ativar as mensagens, tá? Gente, quebra da resposta aqui para ela mandar textos curtos, vários textos pequenos ali, né, para ficar mais humanizado. Tem gente que vai querer que ela mande uma única mensagem, né, um único bloco de mensagens. Você pode desativar ou ativar aqui a quebra de respostas da IA. Fluxo. Pessoal, aqui é uma novidade no nosso sistema. A gente ainda vai lançar uma aula detalhada a respeito do fluxo, que agora você pode integrar no nosso sistema um N8N, por exemplo, né? Por quê? Agora a gente gera uma chave de API e você consegue utilizar webhooks, tanto de entrada quanto de saída. Já tem algum aqui cadastrado, como agendamento, resumo da conversa, né? Em resumo, você vai conseguir colocar uma integração com qualquer sistema que integre através de API. Então, através do N8N, por exemplo, você vai conseguir fazer com que a IA consulte numa base de dados, que ela avise em outro lugar. Então, através de webhooks, vocês vão conseguir integrar com absolutamente qualquer coisa, tá? Desde que tenha, claro, essa abertura através de API, desse trabalho já com webhooks. A gente vai trazer uma aula detalhada aqui ainda, tá? A gente acabou de lançar essa atualização, então a gente ainda vai gravar as aulas. Até peço um pouquinho de paciência aí, que a gente está trazendo muita coisa nova, um layout novo, mais intuitivo agora, né? Então a gente vai ter as aulas aí gravadas durante a semana agora e liberadas para vocês na área de membros. Esse auto-reconectar é para quando o sistema fechar, ele conectar automaticamente. E o disparo inteligente é a nossa função de
disparo em massa, e a gente trouxe ali dentro da ferramenta algumas soluções para diminuir muito o risco de bloqueio. Então, ele é um disparo com IA, então cada cliente vai receber uma mensagem diferente, a gente consegue programar um intervalo de cada mensagem, programar um intervalo maior entre um número X de mensagens, cada 10, cada 20 mensagens, um intervalo maior. Então, a gente trouxe ali um disparo inteligente para dentro do sistema. Então, pessoal, esse é o Facilita Flow. Passei aqui um resumo de como está o sistema hoje. Então, agora a gente consegue fazer um backup também das informações, caso você troque de máquina. Você pode fazer o backup aqui das informações e exportar essa para uma outra máquina, né, que você estiver utilizando. Passei aqui um apanhado geral do sistema. Dentro da área de membros, vocês vão ter aulas detalhadas de cada função. A gente vai trazer novas aulas. As aulas antigas ainda servem, porque, como eu falei, apesar do layout novo, vocês vão entrar aqui no menu, vão achar a função que vocês querem utilizar e vai ter a aula ali na área de membros a partir dessa tela aqui. Você vê que é absolutamente igual. Ali a gente só trocou o layout. Então, as aulas antigas continuam valendo. Pessoal, conta com o nosso suporte técnico. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com a gente, pede um auxílio. A gente tem um time aqui de suporte para te auxiliar.